Senhor, queremos lembrar juntos nesta hora de que o salmista nos fez lembrar nesta manhã de que devemos ter o Senhor em extremo na nossa reunião, com toda a reverência e respeito. Pedimos, Senhor, para nos ensinar como adorar-te verdadeiramente em espírito e em verdade. Não nos deixes cair na tentação de dedicarmos cultos errados a Ti, louvores errados, sacrifícios errados como o de Caim. Cremos que o Senhor dirige toda a reunião dos santos para que elas sejam de acordo com a revelação divina, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não queremos um tempo emocional, não queremos propriamente um tempo de sensações, mas queremos, ó Pai Santo, a vindicação da Tua Palavra, a vivificação da Tua Palavra em nossos corações, em nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. São Mateus 16, a partir do verso 13 até o verso 19. 16, verso 13 até o verso 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor, podemos falar a Tua palavra, mas só Tu podes confirmá-la. Nós te suplicamos humildemente, sobre o sacrifício do Senhor Jesus, conscientes que somos testemunhas vivas de Jesus Cristo nesses dias, e que não temos do que nos envergonhar, e temos bons testemunhos dos de fora, e por isso podemos abrir esta palavra e esperarmos que ela seja vivificada pelo Teu Santo Espírito em nossos corações. Confirma, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu li em São Mateus 16, verso 13 até o verso 19.
profeta diz, na mensagem Revelação de Jesus Cristo, que nunca é demais enfatizar a importância da revelação. São Paulo escreveu aos Filipenses, é uma carta tão gostosa também, a carta aos Filipenses, aqueles irmãos que habitavam em Filipos, aos Filipenses, é uma carta muito apreciável aos olhos do cristão. E ele falou desse mistério tão tremendo, dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesta carta, Paulo disse: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Pedro disse: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ainda que bem as saibais, ainda que vocês já estão sabendo destas coisas, mas eu não deixarei de vos exortar acerca delas. Não deixarei de pregar acerca delas, destas coisas que vocês já sabem, para que estejais confirmados na presente verdade. Vejamos que cada apóstolo deste foi convicto no que escreveu, a ponto de dizerem: o que bem fazeis se atentardes para elas, para estas coisas que vocês têm ouvido, têm aprendido de mim, de nós. Aquela mãe, desde sua filhinha bebê, ensina coisas que depois o mundo não pode tirar, que é uma fase que
Todos os pais devem ter os seus filhos totalmente sob controle. Não deixar que eles sofram influência de terceiros, a menos que sejam de pessoas como eles, espirituais. Porque o que essa criança aprende neste período, borracha alguma poderá apagar. Mesmo depois de velho, não fugirá dele, disse o grande sábio Salomão. Então aquela mãe, aquele pai, eles são convictos do que tem ensinado, do método de vida, da maneira de criação que eles têm dado para os seus filhos. Por quê? Porque cada dia tem o seu mal. O mal virá sobre eles. E o que você não ensinar, do primeiro ano até o 7º ano, não tente ensinar depois, porque será tarde demais. Bom, nunca é demais. Se você tem se convertido, ou pelo menos tem sido alertado pelo Espírito Santo, tem conhecido essas verdades depois que seus filhos já alcançaram esta idade, nunca é tarde, então, para chamá-los e ensinar a eles o que é a verdade. Mas se nós temos recebido esta verdade, em tempo de ensiná-los dentro desta idade, porque de 7 em 7 anos a vida da pessoa sofre uma transformação, de 7 em 7 anos, e isto é plenamente científico. A ciência pode alcançar isto, que Deus estabeleceu esta lei, que as primeiras coisas que uma criança aprende, aquilo influi decisivamente no seu caráter. Agora, eu vos falo com experiência própria. Eu posso dar testemunho da minha criação, isto porque tanto a minha avó querida, saudosa, como minha mãe não estão presentes fisicamente, mas elas me deram uma criação, como Lloyd e Eunice deram para Timóteo. Me instruíram nas sagradas letras, e o meu jardim de infância foi em casa, como escrevi naquele diário que li o dia que minha mãe morreu, que eu não fui para a escola aos 7 anos de idade como um ignorante, um leigo, que não sabia nada. Eu já podia ler a Bíblia Sagrada, mesmo que soletrando, mesmo com dificuldades. Você vê, irmã, que tem coisas, irmãos, tem coisas recentes que você não lembra, mas coisas da sua infância que você nunca esquece. E às vezes coisas recentes você se esquece. Ninguém carrega uma melhor coisa do que o carinho, o cuidado, a criação de uma mãe que sofreu tanto por si, de um pai que sofreu tanto. Eu sei que há irmãs aqui que se sensibilizam nesta hora, lembrando de suas mamães queridas, de seus papais. É o que se carrega de melhor. Agora, o que um cristão poderia carregar de Cristo? O que uma igreja poderia levar de seu pastor? Temos nascido de novo, temos conhecido o segredo do novo nascimento e temos dado importância a estas coisas que Deus tem nos dado de uma maneira enfática. Por isso o profeta disse:
A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo nunca deve ser super enfatizada, nunca é demais. E Pedro está dizendo: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Ainda na mesma carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Bom, nós temos outras referências que poderia nos tomar muito tempo. Quando eu quero ser calmo, eu quero que o Espírito me controle dirigindo a palavra a vocês, também ao meu coração, e que todos tenhamos uma síntese destas coisas gravada em nossos corações, porque é segurança para nós. Mas nós temos que ir adiante. Então daí nós ainda continuarmos o assunto sobre a importante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já aprendemos que Apocalipse quer dizer tirando o véu, descobrindo uma obra previamente escondida. O escultor esculpe aquela estátua e depois cobre para o seu lançamento oficial. Aquele quadro famoso, ele fica coberto. E no dia da sua inauguração, do seu lançamento, então aquilo é descoberto por uma grande autoridade, ou por ele mesmo, ou qualquer coisa assim. Então aquilo é revelado, mas aquilo estava previamente consumado. Aquele quadro, aquela obra estava previamente consumada e previamente escondida, mas foi tirado o véu, e isto foi revelado, esta obra completa do Senhor Jesus Cristo, não se referindo unicamente à sua pessoa, que até aí os unicistas podem ir, mas vai mais além, vendo o passado, o presente e o futuro de toda a obra do Senhor Jesus Cristo que está previamente consumada. Então, nesse sentido, eu quero repetir categoricamente, enfaticamente, nesse sentido, nós já fomos raptados, porque a obra está consumada. Tudo está consumado. E antes de render o seu espírito, ele teve que fazer tal declaração, porque a sua obra não é incompleta. O salmista disse: o justo levará ao fim tudo quanto ele empreende. Esse justo, o salmista sempre aponta para ele, para o Senhor. E ele levou ao fim o que ele empreendeu. Então é uma obra consumada. O nosso nascimento em Cristo, o nosso rapto, o nosso tempo de bodas do Cordeiro, ao redor daquela mesa de milhares e milhares de quilômetros, com uma cadeira especial para você. Talvez você tenha que ficar de pé aqui, incômodo, com sua atenção sendo desviada para outras coisas, mas ali não, você terá uma cadeira, sem sentir calor, sem sentir frio, numa atmosfera inteiramente sem preocupação, sem dor, sem sono, sem uma distância a percorrer para chegar em casa. Quando o tempo passa, as coisas mudam. Eu estava olhando Trindade à noite, assim que ministrei a ceia para aqueles irmãos, e eu pensando, quando que eu pensei
na minha vida que estaria aqui hoje, onde eu fui criado ministrando a Santa Ceia para este grupo de mais ou menos 80, 100 pessoas tão humildes. Quando vinha saindo, me veio aquela sensação, parece que eu tenho que ir correndo para casa, porque eu estou atrasado e a mamãe está incomodada comigo. Ela vai me perguntar onde eu estava, o que é que eu estava fazendo. Eu viajei 35 anos atrás, fui espírito 35 anos atrás, e pude ver aquela velha casa, aquele casarel, aquela tapera, cercada de muros, que vocês conhecem, chamado taipa. Coloca-se a terra entre duas tábuas e vai batendo com um picolé, aquela terra meia úmida, de camada em camada. Aquele enorme de quintal. Mas eu tinha que voltar depressa. Ali está aquela casa, lá está minha mãe, eu conheço a sua autoridade para comigo, eu tenho que voltar. Depois então eu venho para cá novamente. Não, eu vim aqui hoje foi ministrar a ceia. Minha mãe está ali descansando, o seu corpo, já apenas os ossos se ainda existem. Ela está além da cortina do templo. Eu tenho que ir para a minha casa, lá em Goiânia. Glória a Deus. O tempo passou e as coisas mudaram. Aquilo não é mais daquela maneira, não tem mais aquela aflição. Eu estou atrasado, minha mãe quer saber onde eu estou. Logo, logo nós estaremos ali, porque essa obra está consumada, realizada, compra e paga. E você não haverá de pensar, Jesus tem um marido, o meu marido incrédulo, ele não vai entender por que eu não apareci lá para o almoço, para atender às suas exigências. Cessou toda a responsabilidade humana. Glória a Deus. E revelação do Senhor Jesus Cristo compreende as obras futuras que Ele realizaria dentro de sua igreja durante os períodos. Quando esses períodos se cumprissem, que é o tempo em que estamos vivendo hoje, já se cumpriu os períodos da igreja de Jesus na terra. Isso está cumprido. Outro dia eu gritei pelo rádio, em nome do Senhor, não tente fazer cristãos, nascem de novo primeiro, para depois ganhar uma alma. A obra que Jesus tinha de fazer, passeando, em cada era com uma estrela na mão, sustentando o mensageiro, a estrela é o mensageiro, sustentando em sua mão, já cessou. Ele já passou pelos 7 períodos. Esta é uma obra consumada, realizada e cumprida. Não estamos mais dentro de Laodiceia. Jesus não está dentro de Laodiceia, ou então a Bíblia está errada. Naquele tempo podia saber onde estava Jesus. Onde está Jesus? Ah, ele está ali, dentro de um barquinho. Corria todo mundo para lá. Comer pães multiplicados, curas. Onde está Jesus? Ah, Jesus está ali, corre para lá, corre para cá, corre para lá e corre para cá. Mas chegou um dia que apenas só uns 500 puderam vê-lo. Irmãos, isso é para raciocinar, isso não é para emocionar, isso é para raciocinar, é para nos trazer a um raciocínio fiel e justo diante do Senhor.
ajustando as nossas vidas. Um irmão me chamou e disse que ele está afastado da comunhão. E eu pude ver aquele homem, um homem forte, parece ser um homem duro, que poderia estar estribado, derramando lágrimas como uma criança, e chamar a sua esposa e dizer: eu pequei contra você, e lágrimas correndo, pingando. Depois da mensagem de manhã, o mistério se revelou a ele. E quando o Espírito disse: ainda que você tenha que voltar no Calvário, você tem essa oportunidade de voltar no Calvário. E ele disse justamente aquilo: o mundo não me serve. Logo a moça que disse que não dava conta de ser uma crente chegou e me disse: pastor, eu quero ser uma cristã. Esse é o salário do pastor, essa é a recompensa. E você molhar a camisa e ter que trocar a camisa, e assim por diante. Pastor, eu quero ser uma cristã. O mundo não me serve, eu não dou conta de ficar no mundo. Agora ore por mim, porque eu sou complexada. Você sentiria amor por essa moça? Você oraria por ela? Oraria? Minha filha, continue adiante. Siga para frente. Seja simplesmente sincera em sua maneira de viver. Seja autêntica. Isso é o bastante. Mas vamos ver. Está Jesus dentro das igrejas? Oh, mas não se pode falar isto com calma. Tem que gritar: não! Quando Jesus está num lugar, a pessoa tem vergonha do pecado. Não é de seu amor, de seu carinho com sua esposa. Não. Toda a tentação que um marido sofresse lá fora deveria jogá-lo por cima de sua esposa, jogá-lo mais para a sua esposa. Irmão Branham falou isso em outras palavras a respeito de Davi, que quando ele viu Betseba nua tomando banho, é a expressão bíblica, portanto pode ser dita neste lugar, que ele deveria satisfazer as suas paixões com a mulher sua e não a com do próximo. Deveria se agarrar mais à sua mulher, se agarrar mais a seu marido. Porque nesse sentido um é salvador do outro, um salva o outro da incontinência. 1 Coríntios 7. É bom a gente caminhar assim passo a passo, nessa rocha, em cima da palavra. Onde Jesus está, a desobediência é repreendida, a mentira é repreendida, a pessoa sente vergonha da mentira. Mas certa feita Jesus ia passando em Jericó, e segundo o relato bíblico foi a última vez que ele foi lá. O cego de Jericó gritou e pediu e tudo mais. Então Zaqueu era um coletor que era pichado pelos judeus, porque sendo ele judeu, ele aceitou um posto que ele não deveria aceitar contra a sua própria nação, de cobrar imposto para César. Então ele era mal visto,
Ele era considerado um publicano pecador. E ele era baixinho, pequenininho. E diz a palavra que ele, sabendo que Jesus ia passar por ali, a multidão era muito grande, sem Jesus fazer propaganda, como eles fazem hoje, o povo recorria a ele, enfrentando todas as barreiras. Ele mandava a pessoa calar, não dar testemunho da cura. É diferente de hoje. Hoje é diferente, ele falava, não conte isso para ninguém. Zaqueu então subiu num sicômoro, numa árvore, numa figueira brava, para ver a Jesus. Jesus foi passando e logo olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero cear na sua casa. Esse é o melhor intercâmbio. Mas o intercâmbio tem que ser assim: a gente sentir de ir lá na igreja da pessoa e comunicar, não o outro pastor ficar insistindo para a gente ir. É o contrário. Agora Jesus é quem fez o convite. Tinha um irmão que ele dizia: hoje eu estou convidado para comer na sua casa. Então Jesus fez a mesma coisa: Zaqueu, desce depressa que eu quero comer na tua casa. Mas eu quero chegar a este ponto. É que chegando na casa de Zaqueu, Jesus se assentou à mesa enquanto a turma está de pescoço comprido, olhando. Veja só, ele entrando na casa desse publicano traidor. Jesus ficou ali quietinho, calado, não disse nenhuma palavra, não pregou um sermão insistente, não aplicou um falatório repreensivo para com Zaqueu, mas de repente Zaqueu desmanchou-se na mesa. Ô Jesus, eu não aguento mais, eu vou restituir a quem eu tenho roubado, eu vou vender tudo que eu tenho, restituir 4 vezes mais. Se eu roubei 1, vou dar 4 no lugar de 1. Vou repartir meus bens com os pobres, essa prosperidade que me separou de Deus. Vou botar isto para adiante. Aí então Jesus abriu a boca: hoje entrou a salvação nesta casa. Aleluia! Se Jesus estivesse dentro das igrejas, teria que haver renúncia. As mulheres estariam se vestindo, como diz a Bíblia: quem é santo, santifica-se ainda mais. Quem é sujo, suja-se ainda mais. Mas o padre perguntou para o irmão Brano, o irmão já me fez essa pergunta, sendo afirmativa, uma afirmação ou uma interrogativa: Deus está na sua igreja? O irmão Branham disse: não, Deus está em sua palavra. Onde a palavra pode ser pregada sem reserva alguma, onde casamento e divórcio, semente da serpente, os ungidos dos últimos dias, a ordem da igreja, o fundo cano fundo, os 7 selos, as 7 eras que William Branham pregou, o sinal e outras mensagens tremendas, o Éden satânico, pode ser pregado sobre a mente daquela igreja. Jesus está ali. Mas se não puder, Jesus não fica ali. Onde Jesus pode ver as pessoas, os pecadores, arrependendo-se e sendo batizados em seu nome, ele fica ali. Mas se o seu nome agora não está sendo usado, ele não está ali. O profeta diz naquela planta cítrica de enxerto, ele foi ver o botânico fazer o enxerto, e aquilo era a Bíblia dele, a primeira Bíblia, e lá estavam galhos de limão, tangerina, tamarindo e outras frutas cítricas no mesmo tronco de laranjeira.
Então ele diz assim: bom, quer dizer que todos estes galhos depois vão dar laranja? Ele disse: não, cada um dará o fruto segundo sua espécie, segundo sua natureza. Então o Espírito de Deus veio e mostrou para ele os que são as denominações, todos ligados no mesmo tronco, a Bíblia, Jesus, prega o mesmo Deus, mas cada um dando o fruto segundo sua natureza, segundo seu credo, dizendo que Jesus Cristo salvou. Ele é salvador do corpo, porque o estado do corpo revela o estado da alma. Mas ele disse: ali havia um galho original, que era da própria laranjeira, esse da laranja. Há um galho original ligado ao tronco, que nasceu naturalmente ali. Essa é a noiva eleita que está na palavra eleita, está na palavra original. Mas Laodiceia é isto aqui, vocês querem ver? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Tem que escrever a ele para ele dar o recado. Alguém disse: mas ele está repreendendo o anjo. Não, está escrevendo, mandando a carta para o anjo transmitir para ela a denúncia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. O próprio Jesus ditando tudo o que o escriba João deveria escrever. Isto diz o amém, quer dizer, o final. Era final. A era que estamos vivendo é o fim. Amém, quer dizer, fim, assim seja, encerrado. Amém, amém, assim seja, concluído. Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Já temos estudado tudo isso. Eu sei as tuas obras, grandes obras que vocês estão fazendo, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Passo a passo, passo a passo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, coisa morna é coisa terrível, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, essa era que estamos vivendo, estou enriquecido, de nada tenho falta. Para que profeta? E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres. Comprar é sofrer. Sofrer pelo nome de Jesus. Compres ouro provado no fogo, caráter provado, caráter de cristão, caráter de uma cristã, é forjado na fornalha da aflição, porque toda joia bonita de ouro, todo diamante que vai embelezar aquela joia, toda pedra, tem que passar por um processo de prova, de lapidação, de fogo. É caráter. Esse caráter dessa moça que é criada, lavando as vasilhas para a mãe, aprendendo logo cedo, ser uma dona de casa é diferente dessa mocinha que vive dormindo até meio-dia, com a mãe trabalhando. O caráter de quem trabalha é diferente de quem trabalha no lugar que deve trabalhar, próprio para uma moça, próprio para um homem trabalhar. O trabalho dignifica, o trabalho esmera o caráter, o trabalho é honra, o trabalho é saúde mental, o trabalho é saúde física, o trabalho não mata ninguém, pelo contrário, aperfeiçoa as pessoas. As nossas mulheres do passado, as nossas mães, as nossas avós, formaram suas famílias à custa de trabalho, de exercício. Se pudéssemos ter o automóvel somente para o uso necessário, nobre da família e do serviço, se pudéssemos ter o telefone, o televisor, o rádio e todas sortes de leis somente para os fins de esmerar o caráter, oh, que bênção seria!
Mas quando isso está lá introduzindo um mau caráter nas nossas filhas, então dê um pontapé nisso. Porque ela é uma árvore da ciência do bem, mas ela é a mesma árvore da ciência do mal. Ela não poderia enganar se ela não fizesse o bem. Mas onde está Jesus? A pergunta continua. Quem conhece Jesus diz, não é ele aí. Esse não é ele. Esse não é ele. Para o fim que eu quero, não. É ele para a cura. É ele para isto, para aquilo outro. Mas eu quero ele para um outro fim. Eu quero ele para um novo nascimento. Eu quero ele para uma nova experiência com Deus. Eu quero ele para um arrebatamento, para uma vida vivida. Eu quero Jesus para uma coisa totalmente diferente da qual o mundo quer. O próprio Herodes, Pilatos queriam ver Jesus, mas para ver espetáculos. Os gregos queriam ver Jesus através da filosofia. Queriam estudar o fenômeno Cristo. Eles eram os maiores filósofos, era o berço da filosofia. Quem sabe eram eruditos, homens de letras. Vamos estudar o homem. Há uns gregos, Jesus, que querem te ver. Glória a Deus. Aqui ele disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Amo. Ai, o pastor nos pregou para mim. É porque Deus te ama. Viu? Foi para mim, é para mim que ele está falando. Isso aí é para mim. É porque ele te ama. É porque ele te ama. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou. Sustenta aí. E comprou salvação no madeiro do Calvário. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu repreendo e castigo. A igreja é lugar da pessoa ser repreendida e castigada, surrada, envergonhada pela palavra, para não ser envergonhada com o mundo. Pedro disse que aquele lugar do juízo cair, em tempo da pessoa se arrepender, se converter, chorar, derramar suas lágrimas de arrependimento profundo, saindo de suas entranhas. Como o pecado entrou nas entranhas, penetrou até as entranhas, ficou impregnado ali. O arrependimento tem que ir lá e fofar isto, e jogar isto para fora. Pecado, incompatibilidade com Deus, incompatibilidade com a verdade, incompatibilidade com a palavra, incompatibilidade com a correção divina. Há uma tendência de virar as costas quando Deus corrige. Isso é para caimita, cair em quem virou as costas. Deus disse: se você se arrepender, também há aceitação para o seu culto, mas não houve arrependimento. Aí está a hora da desgraça do homem. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso. Zela do que você tem. Zela do que você é. Zela de sua honra, mulher. Zela de seu caráter, homem. Dê valor a si mesmo.
Não seja uma pérola nos focinhos de porcos. Seja uma pérola, seja uma joia na coroa divina. Ele tem pago bom preço por isto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Desces aqui, que eu quero cear contigo. Aleluias! Glória a Deus! Senhor, eu tenho pecado, estou com vergonha do meu pecado. Hoje entrou a salvação nesta casa. Casa é seu corpo, casa onde o coração bate. Casa, entrou a salvação nesta casa. Você é a salvação de sua casa, porque Cristo é sua salvação. Quando você põe o pé no baldrame da porta de sua casa, é a salvação entrando ali. Quando você vira as costas, dá o tchau para o incrédulo, até logo, querido, é a salvação virando as costas para ele. Quando você fecha os olhos e se põe dentro do ataúde para ir para o cemitério, seu corpo, é a salvação fechando os olhos para aquele lar, saindo daquele lar, despedindo-se definitivamente daquele lar. Fica apenas a lembrança. A salvação andou aqui, a salvação comeu aqui, a salvação deitou comigo, conviveu comigo, pensou comigo, chorou comigo, andou comigo, viajou comigo, mas a salvação foi embora. Onde está a salvação? Os céus mudam de cor, a terra estremece, toda a natureza tem que sentir. Quando está havendo mudança, quando está havendo a morte de um pecador salvo, quando a obra está sendo consumada, toda a natureza sente. A obra de Cristo está operando. É quando o homem está caminhando aqueles passos, os dias do choro, quem nunca chorou, chorando amargamente o seu pecado, caminhando arrependido. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta é porque está do lado de fora. Não tu revelou a carne e meu sangue, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou estas coisas. Foi meu Pai que amou tanto esta era perdida, esta era moribunda, esta era cheia de misturas, esta era em que os homens têm se decaído de tal forma que estão sendo chefiados e governados por mulheres. Porque quando o homem chegasse a ser dirigido, governado por uma mulher, então isso simbolizaria que Deus não estaria mais operando ali. Eu tenho tanta coisa pela frente. E parece que a gente está subindo uma montanha com um caminhão carregado, mas como aquele motorista que gosta de reduzir marcha por marcha, e ainda com o ouvido de fora para escutar o roncado do caminhão. Isso é a paixão dos motoristas profissionais. Eles têm que até se libertar disto. Eu falo com experiência própria. Naqueles tops de estradas antigas, de estradas de terra, os tops recebiam os nomes: top da glória, top a garganta, não sei mais o que. Então a gente embala o caminhão, vai de quinta, só para fazer o rá, logo quarta, logo terceira, logo segunda. E lá no subtop, ele vai pegar uma primeira. Está na verdade carregado, desceu embalado, parece que está cansado, está pedindo marcha, mas ele tem marcha, ele tem consciência, ele sabe o que vai fazer, ele sabe que não vai dar um tranco na embreagem, quebrar a ponta de eixo e voltar.
E ele espera aquilo com gozo, com satisfação, como prêmio, a hora certa de passar a marcha, engatar a primeira, a famosa primeira. E aí então tudo sacode e vai acabando de subir, e ele vai deslanchando. Logo ele joga já uma marcha mais leve, a segunda, e dá um repicado no acelerador nessas passagens, e prega o pé na buzina, de longe se escuta. Então ele diz: esta é a minha paixão, é a paixão da estrada, aqui está a paixão do pregador. Ele embala, está carregado de almas, mas vamos reduzindo as marchas, deixa o topo, está aí, vamos subindo, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Ele sabe, ele está no piloto, ele sabe caminhar esse carro, ele sabe pôr a marcha na hora certa. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Irmãos, se eu encerrar aqui, nós teremos ainda outra mensagem sobre este mesmo assunto. Então eu procurarei resumir, e logo que Deus permitir, nós teremos outra mensagem sobre a importância desta revelação, desta obra consumada, de arrependimento, de resgate, o que significa Jesus para você no Calvário, o que significa Jesus para você na ressurreição, o que significa Jesus para você no Pentecostes, o que significa Jesus para você nos mensageiros da era, o que significa Jesus para você no profeta mensageiro da nossa era, o que significa Jesus para você em seu irmão, em você mesmo, o que significa Jesus para você neste corpo. Então daí vem discernindo o corpo do Senhor, tomando a comunhão dignamente, sabendo que estamos assentados em lugares celestiais, e tudo isso implica em revelação do Senhor Jesus Cristo. Não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que estás nos céus. Eu te digo, você é Pedro, sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta revelação que o Pai te deu, não a carne nem o sangue de Pedro, mas sobre esta revelação que o Pai te deu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que está edificada sobre a pessoa de Pedro está aí na bancarrota espiritual, é a mãe de toda fornicação. Supostamente edificada sobre a pessoa de Pedro, mas nem isto é verdade, porque se pelo menos tivesse algum laço com São Pedro, eles não teriam batismo de criança inocente e nem fariam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles saberiam que o Pai, Filho e Espírito Santo, esse nome é Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. Pedro disse que Deus o fez Senhor. Jesus jamais seria Senhor se o Pai não estivesse nele. E por que a senhora não resolve logo de coração ser batizado em nome desse Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que Pedro mandou em Atos 2:38? Não há nenhuma ligação com Pedro.
A igreja verdadeira está edificada sobre aquela revelação que Pedro teve. E por isso as portas que o inferno abre, e que os cegos começam a dizer: ó, que porta que Deus abriu, ó, que bênção. Essas portas não prevalecem contra a igreja edificada na revelação. As ofertas políticas não podem ser aceitas pela igreja. O púlpito não pode se transformar em palanque de político. A igreja não pode viver sob favores políticos. Ela está casada ilicitamente e ela é chamada de adúltera, como Jezabel estava casada com Acabe, como Herodias estava casada com Herodes. A igreja está casada com o Estado. A igreja está posta na terra para entregar para o Estado um homem convertido, cristão, que não fuma, que não bebe. A igreja, a função dela aqui na terra é mandar um menino para a escola, que honra o seu pai e sua mãe, que teme a Deus. A igreja está posta na terra para ser sal, mandar lá para repartições pessoas que temem a Deus. A igreja está posta na terra para isto, mas ela misturou sua missão, como a mulher misturou a missão dela. Na Bíblia nunca teve uma sacerdotisa. Vamos falar o que é verdade. Porque eu digo, lei civil pode fazer os montes. Escreve aí no ônibus: proibido fumar. O meu povo não precisa daquela lei. Porque se tivesse uma lei lá, eu obrigado a fumar, meu povo não fumaria. Ah, amém? Então lei civil pode existir os montes de divórcio e tudo, mas um casal que é unido por Deus nunca se separa. Pronto. Então o papel da igreja não seria lutar contra as leis civis. O papel da igreja seria preparar casais unidos por Deus. Porque Jesus disse: aquele a quem Deus une, o homem não separa. Pode existir lei do jeito que for. Chama a sua. A benzinha, você quer desviar de mim? Tem lei agora. Ela diz: não, nem tão pouco você vai fazer tal pergunta. Lutas tem. Dificuldade tem um com o outro. Arrebenta onde arrebentar, quebra onde quebrar, é junto, minha velha. É junto, minha velha. Não tem disso não, meu velho. Vamos embora até o fim. Um dia nós demos a palavra um pro outro, e o homem não vale mais do que sua palavra. Antigamente eles davam um fio de bigode. Hoje dão um cheque, esse mesmo cheque não está valendo nada. Dar a palavra é o bastante. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada sobre a revelação. Uma certa feita eu estava conversando com o doutor aí do cartório, ele muito atencioso comigo, ele foi meu colega do tiro de guerra, da mesma idade minha. É um semi-exército que a gente faz. Ele gosta de pescar, essas coisas, não? Eu disse: Joaquim, eu estava na margem do rio e eu estava vendo o João de Barro. João de Barro estava fazendo a casa. E eles vinham ali, o casazinho, pegava o barro e voltava naquela gritaria. Eu pensei: 2 Pentecostes ali. É o João de Barro. Ou cavoquinhos batizados com o Espírito Santo. 2 Pentecostes cheios do Espírito Santo. Então eles iam lá e pegavam o barro e levavam. Ele falou assim: eu vou fazer um serviço para eles. Apanhou um bocado de barro, levou e botou lá na galha do pau onde ele estava fazendo o barro. Do mesmo barro,
o mesmo ingrediente, a mesma coisa, com a diferença que não precisava deles voarem, fazer aquele exercício todo e fazer aquele barulhão todo. Era só pegar ali na botija, de mão beijada ali. O caro colega, o doutor, disse que ficou reparando. Sabe o que aconteceu? Eles abandonaram a casa pela metade, foram embora dali, desconfiaram da maçada, achou o negócio muito fácil, se mandaram, foi fazer sua casinha em outro lugar, com esforços próprios. E eu estava lendo o Velho Testamento, isso é revelação de Deus. Por que começou a incompatibilidade dos samaritanos com os judeus? É porque os samaritanos quiseram ajudar na reconstrução do templo, os judeus não quiseram por ordem divina, não aceitaram. Dali então começou a incompatibilidade. As portas do inferno não são apenas coisas contra a igreja, são coisas a favor da pessoa. São coisas que aparecem boas, uma porta se abrindo, a coisa mais fácil, de mão beijada. João de Barro tem Espírito Santo, João de Barro é Pentecostes. Até logo, doutor, fica aí com sua ajuda, o Senhor é meu ajudador. Com isso nós não nos tornaremos independentes, petulantes. Nós dependemos sempre uns dos outros. Devemos saber disso, que a Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros. As pessoas que querem ser muito independentes, Deus fará com que, se elas são filhas, fará com que eles caiam em tal estado que vai precisar de alguém para dobrar a serviço e reconhecer que nesse mundo um depende do outro. A minha mão não pode dizer eu não preciso de você, olho. O olho não pode dizer eu não preciso de você, pé, diz a Bíblia. Tudo olhado. Haviam favores que o profeta não aceitava de graça e fazia questão de pagar. Outros ele aceitava. Tudo por revelação divina. Há favores que comprometem. Principalmente mulher, quando começa a receber muito favor lá fora. Você sabe que atrás desses favores está o interesse de alguma coisa. Sempre assim. E a mulher é o tipo da igreja, quando ela está recebendo muitos favores. Oh, igreja, abre o seu olho. Ele está te olhando, ele está cobiçando a você. Ele está querendo que você venha atrair o seu marido, que é Cristo. Uma mulher casada deve esperar tudo do seu marido. O pão do seu marido, o vestido do seu marido, o calçado do seu marido. Seja simples. Demore mais um pouco, como aquela moça que o irmão Branham fala escolhendo uma noiva. Assentada no colo do seu marido, que estava triste, por sua vez, um bom marido. Mas por quê? Triste porque não deu conta de dar um vestido novo para ela naquele mês e ela estava precisando. E ela dizendo, querido, não fique triste. Não fique triste por causa disto. Você depois me dá o vestido quando puder. Agora eu iria mostrar por que o diabo não gosta de mim. Por que o diabo não gosta de você? Por que o diabo não gosta desse profeta? Por que o diabo não gosta desse livro, o Apocalipse? Se o Senhor nos permitir, nós vamos ver isto. Mas você já sabe, nós vamos lembrar destas coisas. Nós vamos nos lembrar. O diabo está vencido. O diabo está desmascarado. Porque antes de Jesus nos ser revelado completamente, nós podíamos nos enganar, não resta dúvida. Mas depois que Jesus foi revelado completamente,
Satanás também está revelado, está desmascarado, e não importa o quanto ele venha bonzinho, você sabe perfeitamente discernir a porta que Deus abre e a porta que o diabo está abrindo, porque ele aproveita as circunstâncias. Os dias são difíceis, e quanto mais dificuldade você estiver passando, na hora mais difícil, então chegará uma proposta dele na sua porta. Então você ficará sabendo se é a resposta de sua oração, que o diabo ouviu também você orando e conhece suas necessidades, ou se é a resposta de Deus. Mas uma coisa é certa: esse Espírito Santo que te revelou a pessoa de Jesus Cristo e as obras de Jesus Cristo não te deixará enganar. Pode ser tão boa quanto for aquela porta, você a dispensará. Eu creio que nesta hora Deus está respondendo alguma coisa aqui para alguém. Se você tão somente tem a revelação do Senhor Jesus Cristo e de suas obras, que Ele é capaz de te dar um coração no qual você possa confiar, então se o seu coração animar, faça. Se ele desanimar, não faça. Por isso você faça crer nesse bronze aqui, como dizem. Esse coração, sobre esse peito tão fraco, que palpita há tantos anos, Senhor, é teu, e eu tenho que confiar nele. Me encoraje nas coisas corretas, e me desencoraje, me desanime nas coisas incorretas. Se é para mim ir ali naquela esquina, agora me dá ânimo para ir. Mas se não é, me dê desânimo para ir. Me deixa aqui em casa mesmo, me deixa aqui dentro. Se é para mim fazer isto, me dá ânimo. Se não é, me desanime, Senhor. Me desanime no que é incorreto e me anime no que é correto. Dá-me ousadia, Senhor. Enche-me do poder do Espírito Santo. Enche-me da glória divina, da direção e da bússola do Espírito Santo. Toma-me nas tuas mãos e dá-me assim, diz o Senhor, ó Pai. Meu Deus, eu faço essa oração por todas as minhas irmãs, por todos os meus irmãos que nesta hora estão querendo crer em seus corações. Anima-os no que é correto, desanima-os no que é incorreto. Anima minha irmã no passo que ela tem que dar, se é para o seu bem, se é para Cristo ser glorificado. Oh meu Deus, anima, mas se não, dá-lhe a revelação do Espírito Santo, das astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Anima meu irmão, Senhor, no que é correto, e desanima-o no que é incorreto. Se nesta hora vem um ânimo, você faça aquilo. Mas se vem um desânimo, não faça, não mexa, não dê nenhum passo à frente. Em nome de Jesus Cristo, tome a sua cura pela fé na palavra que você está ouvindo, no poder do Espírito Santo pregado nesta palavra. Essa palavra é a espada do Espírito, e você a maneja com revelação no seu coração, sabendo aonde aplicá-la, bem no coração de Satanás. Vença o diabo como um verdadeiro gladiador. Vença-o, e agora crava essa espada bem no coração dele. Satanás, você está vencido. Sai! Você diz agora: aquela mulher que não é minha saiu da minha mente, Satanás. Aquele homem que não é lícito para mim saiu da minha mente. Aquele negócio que não é certo para mim saiu do meu coração. Meu coração está limpo, meu espírito está limpo, pronto para ser cheio do Espírito Santo. O pecado tem sido desfeito, o grande tropeço tem sido abolido pela obra consumada do Calvário, e Deus te revela o livro aberto, e o cordeiro sangrento sai de cena para o leão entrar em cena. Porque o leão saiu de cena para o cordeiro entrar em cena. Agora o cordeiro sai de cena para o leão entrar em cena. E o seu bramido é como de um rei reinando em seu coração.
dominando todos os seus desejos, te dirigindo para onde Ele quiser. Ele é o rei de sua vida, Ele é rei de seus sentimentos, Ele é rei dos seus desejos, Ele é rei dos seus sentidos. Ele é a pedra de coroa em seu coração, Ele é os 7 trovões ressoando em sua vida, Ele é o azeite, Ele é a farinha, Ele é a ressurreição do menino morto, Ele é a palavra falada, Ele é Deus requerendo seus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma Deus em sua palavra, receba o poder da revelação do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Tome Deus em sua palavra, rejeite as opções de Satanás e aceite tudo que Jesus Cristo tem te proposto. Uma estrada estreita, um caminho espinhoso, com cruz da verdade, mas com glória eterna no final. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu contemplo aquilo que Abraão contemplou. Oh, sim, é a fé dos apóstolos, é a fé dos profetas, é a fé que Abraão teve para andar peregrinando em busca da cidade que ele não pode encontrar na terra, mas ele já sabe onde ela está. Ele não a busca na terra mais. Assim são seus filhos, não esperam em terra prometida aqui, mas a terra prometida, a Santa Jerusalém, a qual descerá dos céus, ataviada como a noiva, onde nós poderemos ver toda a terra, em forma de uma pirâmide. Vamos morar ali, é a esposa do Cordeiro, recebendo tudo nas mãos. Ela é a rainha, ele é o rei, ele tomou tudo, ele venceu, ele é o cavaleiro no cavalo branco, saindo a espada aguda de sua boca, vencendo todos os reinos, dominando todas as leis que ele criou. Satanás está vencido. Deus tem tomado sua herança, Deus tem requerido suas almas, Deus tem requerido seu povo. Toma, Deus, nesta hora, na fé apostólica e no poder do Espírito Santo. Aleluia! Pela fé eu vejo a glória de Deus.